E nós começamos o Liberdade de Opinião direto do Rio de Janeiro. Vamos até o Rio para conversar com o jornalista Sidney Rezende. Tudo bem, Sidney? Bom dia. Tudo bem, bom dia, Colombo. Senhoras e senhores, bom dia também. Apostos. Hoje estamos um pouquinho atrasados porque estávamos acompanhando o discurso do presidente Jair Bolsonaro na abertura da reunião de cúpula dos BRICS, uma reunião que deveria ter acontecido lá em julho, foi adiada por causa da pandemia, reunião à distância, virtual. O presidente abriu a fala dizendo que vai divulgar nos próximos dias, Sidney, o nome dos países que importam madeira extraída de forma ilegal da Amazônia. Segundo o presidente, são os mesmos países que criticam fortemente a política ambiental do governo Bolsonaro. Ou seja, denunciam a destruição da Amazônia, porém importam madeira extraída de forma ilegal da Amazônia, segundo o que anunciou o presidente da República, Jair Bolsonaro. O que é que você acha dessa estratégia, Sidney? É que nem tráfico de drogas, né? É crime. Você pune quem vende, pode punir também quem compra, depende da legislação, mas é preciso identificar também quem é que possibilita, né, esse transporte ilegal. Porque existe a madeira certificada e é um negócio, um segmento importante que gera emprego, e a certificada é aquela que ela é oficial, ela passa por todas as regras de pagamentos de impostos e devemos preservá-la. Se faz de forma racional, de forma consciente, de maneira legal, como eu já disse. E a outra é essa que o presidente diz que vai informar. Agora, ele trouxe ali um viés de elemento político, né, para, de certa maneira, criar um posicionamento que ele imagina ser favorável ao Brasil para impedir uma onda que venha, do ponto de vista externo, de países que não concordam com a política ambiental brasileira. Então, é um escape, não é uma solução. Mas na hora que o presidente disser quem compra, ele vai ter que dizer quem vende, né? E no caso de quem vende, já que a madeira ela parte daqui, quem tem que coibir é o governo federal. Então, tem que tomar um pouco de cuidado, né? Quando você aponta o dedo para o outro, tem que tomar cuidado, porque você está uma parte envolvido também no processo. Então, é preciso coibir também quem está traficando aqui internamente. Será que o governo está fazendo isso direitinho? Porque daí ele vai poder criticar quem está comprando, né? E essa onda contra a política ambiental brasileira pode e deve aumentar, não é, Sidney? A partir do dia 20 de janeiro do ano que vem, quando tomará posse o presidente eleito dos Estados Unidos, Joe Biden, que inclusive chegou a citar num debate que nós transmitimos aqui na CNN e depois em entrevistas o desejo de levantar sanções econômicas contra o governo brasileiro caso não cessasse o que ele chamou de destruição da Amazônia. E caso o governo brasileiro topasse colaborar, ele ajudaria o governo brasileiro a conseguir 20 bilhões de dólares, a levantar 20 bilhões de dólares para proteger a Amazônia. Mas eu estou citando aqui a troca de guarda nos Estados Unidos para tratar de um outro assunto também levantado pelo presidente agora há pouquinho no discurso, que foi um reforço de algo que o presidente diz frequentemente desde a posse, que é uma demanda brasileira por uma reforma em organismos multilaterais. Já tinha acontecido assim quando o governo brasileiro tratou da ONU, e agora há pouquinho o presidente brasileiro falou da OMS, ressaltando um papel não positivo, digamos assim, da OMS no combate à pandemia do coronavírus. Os países interagindo entre si teriam substituído ou feito um trabalho melhor do que aquele que deveria ter sido feito pela Organização Mundial da Saúde. E essa demanda por reformas dos organismos multilaterais deve perder uma voz importante, que é a voz do presidente Donald Trump, a partir de 20 de janeiro, não é, Sidney? É fato, mas propor reformas é sempre muito bom na vida, né, na família, na vida de um país e também nos organismos internacionais. Mas é preciso ver a oportunidade de que isso pode ser feito. Essa mudança pode ser feita. Não agora. Essa reforma não tem condições de ser feita agora em meio a uma pandemia ainda em andamento e com um risco de um eventual segundo momento igualmente grave na Europa. Vídeo que agora há pouco se foi noticiado aqui com relação à preocupação na Alemanha.
em alguns lugares da Alemanha se tem essa atenção redobrada. O mesmo acontece na Itália e em alguns outros países europeus também, que é o grande temor da tal segunda onda. Então, não é hora agora de qualquer agenda de reformulação desses organismos multilaterais. Mas é sempre bom. O Brasil é um país muito importante e quando levanta isso de forma alta, importante, no patamar diplomático, é uma voz válida que pode arrebanhar outros países também para a sua causa. Você lembrou bem, não mais provavelmente com a mesma força numa administração Biden. Dá exemplo do que seria a mesma ideia numa administração Trump. Mas não é oportuno que seja feito agora, por isso pode ficar uma voz mais isolada do Brasil. Poderia ser uma voz de transformação num outro momento, mais adiante. Agora, eu acho completamente inoportuno e os outros países também entenderão assim. Ora, no meio de uma pandemia, reformular como, de que maneira, agora não é hora de fazer isso. Sidney Rezende, vamos falar sobre a eleição do último domingo aqui, primeiro turno. Fomos às urnas para escolher prefeitos e vereadores. Algumas cidades já liquidaram suas faturas, em outras haverá segundo turno. Ontem, o presidente do TSE, Tribunal Superior Eleitoral, ministro Luiz Roberto Barroso, voltou a falar sobre o atraso na apuração das urnas. Barroso apontou a ação de milícias digitais, milícias que se organizaram para atacar o sistema da justiça eleitoral. O ministro disse também que esses ataques foram neutralizados e o caso agora está nas mãos da Polícia Federal. Milícias digitais entraram imediatamente em ação, tentando desacreditar o sistema. Há suspeitas de articulação de grupos extremistas que se empenham em desacreditar as instituições, clamam pela volta da ditadura e muitos deles são investigados pelo Supremo Tribunal Federal. Gravíssimo o que disse o ministro Barroso, hein, Sidney? Gravíssimo, mas nós antecipamos aqui quando você me perguntava, né? Primeiro, da garantia que o resultado não havia sido fraudado. Nós ressaltamos isso ontem na conversa que tivemos você e eu. Mas você me perguntava que consequência ou algo parecido e eu dizia que é agora, nesse momento, que se deve aproveitar para identificar o problema. É gravíssimo porque o ministro falou em propósito difamatório, já é uma coisa forte. Depois ele disse desacreditar o sistema, é forte também. Depois chamou de milícias digitais, também. Mas o que me preocupou também foi uma outra coisa. Nós perdemos o contato com o Sidney Rezende, foi congelado, espero que por nenhuma milícia digital, hein, Sidney? Você não está me ouvindo, então? Não está me ouvindo? Agora estamos te ouvindo novamente, Sidney. Posso recapitular rapidamente? Então, muito rapidamente. Uma rápida interrupção Não sei se o senhor e a senhora chegaram a ouvir quando eu dizia que o ministro falou em propósito difamatório, que se teve quem tentou desarticular o nosso sistema, chamou de desacreditar o sistema, chamou de milícias digitais, e eu dizia que o que me preocupou foi uma fala rápida do ministro dizer que um dos supercomputadores com inteligência artificial que estava em uso desde agosto, teria chegado em agosto para cá, este é que não teve o desempenho desejado e, por isso, aquela demora, né, que poderia ter sido abreviada como em todos os anos eleitorais. Isso me preocupou, porque não foi o que o ministro Barroso disse antes de começar na eleição. Estava tudo certo, o sistema é confiável, eu acredito que sim e tudo mais. Mas ele, ao dizer que não se fez o teste suficiente, uma eleição que já foi adiada, Colombo, então que agora se faça tudo que se tem que fazer para que o segundo turno corra tudo bem, não é? Porque a gente precisa confiar em tudo. Graças a Deus não tivemos problemas, aparentemente é isso que está sendo dito e comprovado, no resultado. Não houve nenhuma fraude que teria contaminado o resultado, que é o que importa. Atrasou um pouquinho, mas ele é fidedigno. Ok, ótimo, mas é preciso que o sistema funcione. Não pode chegar um sistema em agosto com uma eleição 2, 3 meses depois, é um risco muito grande. Até porque nós temos uma previsibilidade do segundo turno agora e depois em 2022. Você tem que preparar com inteligência artificial de primeira linha para em 22, eleição presidencial para o Senado e para a Câmara não ocorrer algo parecido, né? É isso aí. Bom, seguimos falando de eleições porque o presidente da Câmara dos Deputados, Rodrigo Maia, disse que o resultado do primeiro turno já mostrou o que ele entende ser um enfraquecimento da radicalização. Maia disse ainda que o centro político não é apenas um ponto entre a esquerda e a direita. Vamos entender o que ele quis dizer. Alguns acham que o centro é um ponto entre a esquerda e a direita. Não é simples assim, né? O centro, certamente, ele não é um ponto entre a esquerda e a direita.
é algo que vai se construir, né, na sociedade, né, deixando claro a posição dos partidos que tentam orbitar esse centro, que chamam mais pela centro-direita ou pela centro-esquerda. Mas não é uma coisa simples, eu estou no meio entre os extremos. Não é isso, é um outro ponto onde tentará se construir um ambiente político futuro para que se possa, claro, e esse é o objetivo da existência dos partidos políticos, de disputar as próximas eleições com mais chances de vitória. Você concorda com o presidente da Câmara dos Deputados, Sidney? Há uma tendência menor à opção pelo eleitor por discursos mais radicais e a busca por uma solução mais pacífica, sair pelo meio? Olha, nós dissemos isso aqui ontem, né? Até dizer que é um pouco a visão diferente de muitos analistas, e de fato era naquele momento, e agora me parece meio corrente. Mas com relação à fala, respondendo a sua pergunta, que disse Rodrigo Maia, até aí eu vou. Agora, o que eu quero discordar, eu acho que é uma interpretação um pouco assim, meio forçada, né? Daqueles partidos mais ao centro acharem que eles foram os grandes vitoriosos. Não foi isso que me parece que o eleitor quis dizer, não. O eleitor quer pé no chão, ele quer seriedade, ele quer que as votações sejam mais rápidas, que o país seja mais sério daqui para os próximos anos, até para a eleição presidencial. Ele quer menos blá blá blá, menos falatório e quer menos gritaria nos extremos. E isso que o eleitor, me parece, mandou dizer. Porque você acha sinceramente, Colombo, que alguém acordou de manhã e disse: opa, vou votar no Centrão, olha que alegria, que bom, 15 de novembro, alguém fez isso? Não, ninguém fez isso. Você acha que alguém disse assim, ó, PP, PSD, MDB, DEM, PSDB, PTB, alguém foi eufórico e disse da mesma forma: que beleza, vou votar no PTB, que legal. Salvo o próprio candidato ou um cabo eleitoral, né, entusiasmado e participante, eu compreendo, o povo em geral não. O povo em geral escolheu aqueles nomes, ou que conhecia a rigor, ou que confiava, ou que entendia serem políticos ainda experientes ou não tão experientes, mas que tivesse esse tipo de ideário, esse tipo de orientação mais comedida e não extremada. Foi isso. Agora tem gente aí achando que, opa, viva o Centrão. Não é isso não, hein? Agora, Sidney, o presidente Jair Bolsonaro fez uma publicação em uma rede social depois do resultado das eleições, lembrando que em 2016, na eleição municipal de 2016, o grande vitorioso foi o PSDB. E 2 anos depois, o PSDB teve o pior desempenho da sua história em uma eleição nacional. O candidato Geraldo Alckmin teve menos de 5% dos votos válidos. E os candidatos de centro naquela eleição, Henrique Meirelles, até a candidata Marina Silva, né? João Amoedo, mais à direita, mas também não tiveram um desempenho lá encantador, não é, digamos assim. Foram ao segundo turno Jair Bolsonaro e Fernando Haddad, o candidato do PT. Não é precipitado imaginar que porque o Centrão teve uma boa avaliação por parte dos eleitores, um bom desempenho agora, isso significa que ele vai conseguir encontrar um candidato competitivo lá em 2022 para atrair o eleitor? Não, Colombo, não é o Centrão, né? É o centro, mas não é o Centrão, né? É o que eu dizia agora há pouco. Mas sim, o presidente está na ponta da linha, ele está certo. De fato, aquela eleição não sinalizou definitivamente, tanto é que ele se elegeu na eleição presidencial mais adiante. Mas repare, nós vimos ali de um furacão, de um tsunami, de um impeachment, de um processo de mudança radical. Povo na rua, desde 2013, de certa forma, insatisfeito, querendo achar um outro caminho. Inclusive se cunhou a expressão velha política e nova política. Era um outro cenário. Sempre a máquina influencia e ela é importante. Sempre o voto ali na base de prefeitos, porque ele organiza-se junto ao município, tem uma relevância. Eu acho que o quadro é final. Quando é que eu digo que o presidente está certo? Está certo porque ele, de fato, é fruto, não do PSDB, é fruto de uma outra coisa que convergiu favoravelmente para ele. E com a presença da mídia também muito forte naquele momento. Agora vivemos um quadro completamente diferente. Eu acho que não é a mesma leitura. Está certo o presidente em relação ao passado, mas não estou tão seguro que ele esteja certo para afirmar que vai correr a mesma coisa em 2022. Como nem ele nem nós vivemos, não chegamos lá ainda, está tudo em aberto. Ele pode estar certo como pode estar errado. Eu acho que ele está errado nesse sentido de projetar o passado para dizer que vai acontecer no futuro. Não me parece que seja isso, não. Vai ser uma outra coisa.
O ministro da Cidadania, Onyx Lorenzoni, disse que o programa que vai substituir o Bolsa Família está pronto e deve ser apresentado agora no mês que vem, em dezembro. Segundo o ministro, o projeto só depende agora... Só não, né? Depende principalmente da aprovação do presidente Jair Bolsonaro. A ideia é migrar o programa para uma plataforma digital, assim como foi feito no pagamento do auxílio emergencial. Sidney, este novo programa social que vai substituir o Bolsa Família pode mesmo sair deste ano? O governo vai conseguir encontrar recursos para fazer pagamentos desse novo projeto social? Nós precisamos de um novo projeto social para substituir o Bolsa Família? Vamos lá, o Bolsa Família sim, vai sair, porque está no orçamento. Então deve ser mais ou menos por aí que o presidente vai anunciar. Um novo Bolsa Família é que é preciso estudar. Eu acho que vai ser um novo para ser esse ano, mais modesto, mais simples. Mas se quiser, no ano que vem, fazer um mais robusto, até com olho no ano seguinte, 2022, aí que vai ter que se dar uma olhadinha direitinho se esta medida, junto com outras, podem agredir o tal do teto, né? O teto de gastos. Mas esse específico, ele vai sair sim, Colombo, porque já está no orçamento e não será assim tão robusto quanto se imagina. Isso não vai acontecer porque, de fato, não se tem dinheiro para tanta robustez. Mas o Bolsa Família, como conhecemos, sim, ele vai sair, embora o ministro Onyx está usando aí um elemento político de usar o novo, né? Quer dizer, é quase a mesma coisa que você muda, vamos dizer assim, o formato. É como se fosse um time de futebol que não contrata ninguém novo, não muda nada, mas muda a camisa, né? Você fica otimista, mas a camisa por si só não ganha o jogo, né? É isso aí. Tem camisa que entorta varal, né? Mas sozinha não consegue fazer muito, né? Ô Colombo, hoje você mudou aqui o horário e eu até entendo a razão, né? Mas hoje foi um dia complicado. A chuva de meteoros, estava anotando aí, poeira, areia, cabelo do Naca. Foi um dia complicado hoje, hein? Hoje tá tenso o negócio, viu? Muita chuva aqui em São Paulo. Também. Saindo daqui eu vou embora para casa rapidinho e ficar lá, viu? Nadando? Não. Pretendo ir de carro mesmo. De condução. Pretendo ir de carro mesmo, se tudo der certo. Mas eu vou ficar lá quietinho, esperar amanhã. Faz bem. Valeu, Sidney. Até amanhã.